Do alto, os pilotos americanos dos aviões Helldivers e Avengers podiam distinguir claramente o colossal navio japonês contra o azul profundo do mar de Sibuyan. Era uma visão que deixava qualquer marinheiro ou aviador sem fôlego. Uma embarcação gigante, com mais de 860 pés de comprimento e pesando 70.000 toneladas. Nenhum deles jamais havia visto algo assim. As esquadrilhas americanas apertaram sua formação e mergulharam com precisão mortal, lançando bombas e torpedos que reduziram a velocidade do navio para 22 nós. O monstro estava cercado. Uma bomba de 500 libras despencou diretamente sobre uma das torres dos canhões principais. Era de se esperar que fosse suficiente para destruí-la, mas quando a fumaça se dissipou, a blindagem colossal permanecia intacta. Então, o gigante se moveu. Os pilotos assistiam, horrorizados, enquanto os imensos canhões, tipo 94, os maiores que o mundo já vira, começavam a mirar para o céu. Eram projetados para pulverizar linhas costeiras, mas naquele momento estavam prestes a incendiar os céus. Enquanto isso, o vice-almirante Sadakichi Kato permanecia firme no convés de seu navio almirante, o encouraçado Suwo, o vento salgado chicoteando seu uniforme. A linha costeira surgia no horizonte, próxima o suficiente para quase ouvir o estrondo dos canhões navais, anunciando a iminência da batalha. Ao seu lado, uma formidável armada, 3 encouraçados adicionais, 2 cruzadores, 15 destroyers, torpedeiros, submarinos e uma série de embarcações de apoio. Nem todos eram máquinas de guerra de ponta. O próprio Suwo de Kato era um pré-dreadnought, mais lento, armado com canhões de calibre menor e já considerado antiquado frente às modernas embarcações de guerra. Mesmo assim, este seria o grande momento do Japão na guerra, e o Império estava decidido a transformar a operação em uma vitória explosiva, custe o que custasse. No horizonte, surgiram 2 silhuetas britânicas, aproximando-se rapidamente. O encouraçado HMS Triumph, acompanhado do destroyer HMS Usk, ambos com seus canhões prontos para o combate. No entanto, não atacaram os japoneses. Em vez disso, os navios britânicos se alinharam ao lado da frota de Kato, com marinheiros europeus vestindo capas de chuva japonesas. Naquele dia, o Sol Nascente e a Union Jack navegavam lado a lado contra um inimigo comum. Era 27 de agosto de 1914. A Primeira Guerra Mundial havia começado e o Japão emitira um ultimato à Alemanha: entregar o porto chinês de Tsingtao ou enfrentar as consequências. Em Berlim, o Kaiser Guilherme II declarou: seria mais vergonhoso ceder Tsingtao aos japoneses do que Berlim aos russos. Em poucos dias, milhares de soldados japoneses desembarcavam nas praias chinesas, avançando em direção às defesas alemãs. A artilharia terrestre tentava retardar o avanço, mas sempre que o inimigo ameaçava deter ou cercar a infantaria, os canhões navais japoneses rugiam do mar, eliminando qualquer esperança de salvar o porto da invasão. Para assegurar a vitória, o porta-aviões hidroavião Wakamiya foi colocado à frente. Até então, ataques aéreos lançados pelo mar ainda eram teoria, mas o Japão estava pronto para transformá-los em realidade. Dos cascos do Wakamiya, uma esquadrilha de hidroaviões Farman mergulhou na água, decolou e lançou alguns dos primeiros ataques coordenados ar-mar do mundo. Dia e noite, bombas caíam sobre as posições alemãs, marcando o fim do domínio germânico na região. Apesar da resistência dos defensores, a batalha por Tsingtao estava perdida. Em 7 de novembro de 1914, o porto se rendeu às tropas japonesas. Para o Império, aquela vitória era apenas o começo. O Japão tinha planos ambiciosos para o Pacífico, e logo qualquer território ao alcance enfrentaria o mesmo destino que Tsingtao. A destruição causada pelas frotas navais deixou claro o poder que uma marinha moderna podia exercer sobre a região. Com isso,
começaram os planos para construir 8 encouraçados e 8 cruzadores de batalha que poderiam estender o domínio japonês mais longe do que jamais fora imaginado. No entanto, os antigos aliados do Japão tinham outras ideias. Em 1922, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e Itália elaboraram o Tratado Naval de Washington, impondo limites rigorosos ao tamanho dos navios, ao armamento e ao total de tonelagem que cada nação poderia manter. O Japão não podia se permitir desafiar as potências ocidentais e, sem outra opção, assinou o tratado. Mas os planejadores navais do Império recusavam-se a abandonar o sonho de alcançar a supremacia naval total no Pacífico. De alguma forma, em algum momento, encontrariam uma maneira de construir os monstros que haviam imaginado, enquanto a América celebrava suas vitórias e avançava na década de 1920, o ressentimento começou a crescer entre os oficiais da Marinha japonesa. Sob o Tratado de Washington, os Estados Unidos poderiam manter até 525 mil toneladas de navios capitais e 135 mil toneladas de porta-aviões, enquanto o Japão estava limitado a 315 mil toneladas de encouraçados e cruzadores de batalha e 81 mil toneladas de porta-aviões. Com essas restrições, o Império jamais alcançaria suas ambições navais. Entre os oficiais, começaram a surgir discussões sobre renunciar ao tratado e reivindicar a glória naval que o Japão acreditava merecer. Nem todos, porém, concordavam que romper o tratado naval fosse a decisão certa, pelo menos ainda não. O almirante marechal Isoroku Yamamoto, após passar tempo nos Estados Unidos como adido naval e embaixador, entendia que seu país jamais poderia igualar a produção industrial americana em uma corrida armamentista. Quando o tratado foi assinado, declarou: "Quem já viu as fábricas de automóveis em Detroit e os campos de petróleo do Texas, sabe que o Japão não possui capacidade para uma corrida naval com a América. O tratado é muito favorável ao Japão, serve para restringir os outros." Ainda assim, Yamamoto não estava disposto a abandonar as ambições navais do Japão. Ele apenas pedia uma estratégia mais inteligente. A resposta, acreditava, residia na doutrina do Kantai Kessen, ou Batalha Decisiva, que sugeria que uma frota menor poderia derrotar uma maior com um único golpe esmagador, deixando o inimigo atordoado e incapaz de reagrupar-se. O conceito era promissor, e muitos apoiaram a visão de Yamamoto. No entanto, a questão era como tornar essa filosofia realidade. Para ele, a resposta estava no domínio aéreo. O Japão não precisava de mais navios do que os Estados Unidos. Precisava de porta-aviões. Um único desses navios poderia lançar centenas de aeronaves em batalha, saturando céus e mares com bombas e torpedos, enviando frotas inimigas inteiras ao fundo do oceano. Essa teoria seria testada de forma extrema em 7 de dezembro de 1941, quando mais de 350 aviões japoneses atacaram Pearl Harbor, destruindo navios de guerra, centenas de aeronaves americanas e ceifando mais de 2.000 vidas. A vitória foi impressionante, mas alguns oficiais da Marinha acreditavam que poderiam golpear ainda mais forte. Enquanto o mundo ainda se recuperava do choque de Pearl Harbor, dentro dos estaleiros japoneses, nascia uma lenda naval que mudaria para sempre o conceito de poder marítimo: o encouraçado Yamato. A ideia era simples, mas ambiciosa: criar uma embarcação tão colossal que nenhum adversário pudesse sequer imaginar seu alcance de destruição. Os oficiais japoneses não buscavam apenas navios maiores que os americanos. Eles queriam o maior e mais poderoso encouraçado da história. Yamato não seria apenas um navio, seria a encarnação da doutrina Kantai Kessen, capaz de destruir qualquer inimigo com um único e devastador disparo de sua bateria principal. Para abrigar um projeto desse porte, o estaleiro de Hiroshima precisou ser completamente reconstruído e ampliado.
O casco de Yamato teria 862 pés de comprimento e, totalmente carregado, deslocaria mais de 70.000 toneladas, tornando-o o maior encouraçado já construído até hoje. Apesar de seu tamanho colossal, os engenheiros japoneses insistiam que Yamato deveria ser rápido, capaz de ultrapassar qualquer rival em águas abertas, atingindo pelo menos 27 nós, mantendo eficiência de combustível e autonomia operacional impressionantes. No início, os projetistas exploraram um sistema híbrido experimental, combinando turbinas a vapor com motores diesel, buscando mobilidade máxima. Porém, rapidamente perceberam que construir uma máquina revolucionária jamais seria fácil. A velocidade não era o único desafio. A proteção total contra ataques navais e aéreos era igualmente vital. Yamato recebeu uma blindagem tão espessa que representava quase um terço de seu peso total, formando um escudo capaz de resistir a uma bomba de 2.200 libras lançada de 10.000 pés de altura. Esse escudo impressionante tinha seu preço. Para proteger as câmaras das máquinas, a blindagem tornava impossível remover os motores diesel após a instalação. Caso falhassem, não haveria como substituí-los. O risco era inaceitável. Relutantemente, os engenheiros abandonaram o plano híbrido. O Yamato seria impulsionado por 4 turbinas a vapor alimentadas por 12 caldeiras, reduzindo seu alcance de 9.000 milhas náuticas para 7.200. Ainda assim, se atingisse sua velocidade-alvo, teria condições de dominar o campo de batalha. Em novembro de 1941, o navio iniciou seus testes entre as ilhas japonesas de Kyushu e Shikoku. Centenas de marinheiros eram necessários para operar cada sistema, formando uma tripulação que chegaria a mais de 3.000 homens. Mãos ágeis corriam pelos painéis de controle, verificando cada detalhe antes do comando. Caldeiras, a plena potência. O vapor, aquecido a 617 graus Fahrenheit, rugia pelas turbinas, sob máxima pressão. Yamato avançou, atingindo a velocidade prometida de 27 nós. A prova de blindagem e velocidade havia sido concluída com sucesso. Restava apenas o mais essencial: os canhões. Segundo registros oficiais japoneses, Yamato receberia os tradicionais canhões navais tipo 41, de 16 polegadas. Mas a realidade era muito mais impressionante. Os maiores canhões navais já construídos, 18,1 polegada, com quase 70 pés de comprimento, conhecidos como tipo 94. A estratégia era deixar os americanos se aproximarem, confiantes em seus próprios armamentos, sem perceber que entravam na zona de disparo de um verdadeiro monstro naval. O Yamato não era apenas maior que qualquer navio da época. Cada detalhe de sua construção foi pensado para criar uma máquina de guerra quase indestrutível. Os engenheiros decidiram que cada encouraçado da classe Yamato receberia 9 canhões, tipo 94, organizados em 3 torres principais. Cada canhão pesava cerca de 147 toneladas, mas o verdadeiro peso vinha da torre blindada e do complexo sistema interno de carregamento, elevando o total de cada montagem para impressionantes 2.510 toneladas, equivalente a colocar 3 destroyers sobre o convés do Yamato. Mesmo com essa carga esmagadora, sua velocidade não era comprometida. Cada torre podia girar aproximadamente 2 graus por segundo, garantindo que nenhum inimigo escapasse do campo de fogo do Yamato. E quando os canhões disparavam, não só o inimigo era ameaçado, qualquer tripulante próximo corria risco real. Circulavam histórias entre os marinheiros de que a explosão de um tipo 94 era tão violenta que poderia rasgar o uniforme de quem estivesse perto. Embora nunca confirmada oficialmente, a disposição do convés aberto à frente e atrás das torres parecia projetada para reduzir o impacto da onda de choque sobre a própria estrutura do navio. O Yamato nunca dependeria apenas dos canhões principais. Paralelamente, recebia um arsenal crescente de armas secundárias.
mais de 160 canhões antiaéreos de 25 e 13,2 milímetros, 24 canhões de duplo propósito de 127 milímetros, capazes de engajar tanto navios quanto aviões, e 4 torres triplas de 155 milímetros, iguais às utilizadas em cruzadores menores da Marinha Imperial Japonesa. Nenhuma embarcação podia rivalizar com o poder destrutivo do tipo 94, e quando o comando para afundar um inimigo era dado, nenhum navio do mundo resistia a um disparo direto do Yamato. Os artilheiros tinham 3 tipos de munição à disposição. A principal era o projétil perfurante, tipo 91, com mais de 3.200 libras, acionado por quase 720 libras de cordite explosiva. A velocidade e força do disparo eram tão extremas que o projétil podia percorrer quase 25 milhas, atingindo quase toda a extensão de uma maratona em menos de 2 minutos. Cada ponta do projétil era especialmente projetada para cortar vento e água, sem se fragmentar, garantindo penetração mesmo se caísse no mar antes do alvo. Ao atingir o navio inimigo, o projétil perfurava o casco, penetrando mais de meio metro de blindagem antes de detonar seus 34 quilos de explosivo interno, destruindo o interior da embarcação. O segundo tipo de munição era o projétil de alto explosivo tipo 0, de quase 3/4 da altura de um adulto, com 136 libras de explosivo, mortal contra alvos mais leves, como destroyers e embarcações não blindadas. Mas à medida que a ameaça aérea americana crescia, o projétil mais usado tornou-se o Sanshiki, conhecido como colmeia. O Sanshiki foi projetado para interceptar ataques aéreos. Antes do disparo, os artilheiros ajustavam o fusível para explodir a uma altitude específica. No ar, o projétil se fragmentava em centenas de tubos incendiários, com chamas superiores a 5.000 graus Fahrenheit, criando uma barreira quase impossível de atravessar. Aviões inimigos mergulhando sobre o Yamato enfrentavam de repente paredes de fogo, um movimento errado, e eram incinerados antes de atingir a distância de bombardeio. Quando a guerra no Pacífico atingiu seu auge, o Yamato finalmente entrou em combate, pronto para mostrar seu poder devastador. Cada uma das torres do tipo 94 podia armazenar até 180 projéteis, transportados desde os porões inferiores por um sistema mecânico semelhante a um elevador. O carregamento era lento, levando até 2 minutos entre disparos, mas cada projétil tinha um impacto tão destruidor que poucas salvas eram suficientes para reduzir uma frota inimiga a destroços em chamas. Estima-se que 27 canhões, tipo 94, foram construídos para os navios da classe Yamato, mas apenas 18 entraram em serviço, 9 no próprio Yamato e 9 no Musashi, comissionado em meados de 1942 como navio almirante da frota combinada. Um terceiro navio, Shinano, estava planejado, mas conforme a guerra avançava contra o Japão, os recursos precisaram ser redirecionados, e a doutrina Kantai-Kessen começou a ceder lugar a estratégias de defesa desesperadas. Em finais de 1944, o Musashi foi chamado à ação, com sua tripulação treinada para disparar os formidáveis canhões que haviam estudado por anos. Os americanos haviam desembarcado em Leyte, nas Filipinas, e o Japão precisava expulsá-los. O plano era simples: atrair os porta-aviões americanos com uma força de isca e, em seguida, enviar o Musashi com apoio para atacar as tropas em Leyte, aproveitando-se de suas defesas enfraquecidas. Sob o comando do capitão Toshihira Inoguchi, o Musashi avançou de Brunei, percorrendo centenas de milhas náuticas até entrar no mar de Sibuyan, no norte das Filipinas. Mas antes mesmo da operação começar, cada marinheiro sentiu o estômago apertar ao olhar para cima. Um avião de reconhecimento americano circulava como um abutre, anunciando a chegada de uma tempestade iminente. O capitão Inoguchi ordenou imediatamente o carregamento dos canhões principais.
Os tripulantes ainda se preparavam quando a primeira onda de ataque começou. Curtis, SBOC Helldivers, e Grumman, TBF Avengers, mergulharam do céu, lançando bombas que explodiam nas laterais do navio. Uma delas arremessou 3.000 toneladas de água para dentro do convés. Outra penetrou nos níveis superiores, detonando acima das salas de máquinas, incendiando o metal e danificando uma hélice, reduzindo a velocidade do navio para 22 nós. Mesmo sob ataque, os japoneses observavam em horror e admiração enquanto uma bomba caía diretamente sobre uma das torres principais. O impacto sacudiu o navio, mas a blindagem do tipo 94 resistiu. O canhão permanecia operacional, pronto para disparar novamente. As torres do Musashi giraram em direção ao céu, disparando salvas de projéteis Sanshikidan contra os aviões inimigos, criando explosões e bolas de fogo que obrigaram os americanos a quebrar a formação, comprando preciosos segundos para os japoneses. O Musashi continuava sob intenso ataque, e cada instante parecia decidido entre a vida e a morte, enquanto os aviões americanos mergulhavam, lançando bombas de 1.000 libras. 4 torpedos atingiram a proa de estibordo, abrindo enormes brechas no casco. A velocidade do navio caiu rapidamente de 22 para 13 nós, depois para 6. A tripulação lutava para manter o equilíbrio e conter a água que invadia compartimentos críticos, mas os danos eram irreparáveis. Até aquele momento, o Musashi havia sofrido 19 torpedos e 17 bombardeios diretos. O capitão Inoguchi permaneceu firme. Não havia tempo para hesitar. Ordenou que as torres ainda operacionais continuassem disparando contra os aviões inimigos, mas mesmo os maiores canhões do mundo não conseguiam conter a enxurrada de ataques. Para cada avião abatido, outros 2 surgiam no céu, saturando o espaço acima do navio. O caos era completo. Explosões e chamas se espalhavam pelos convés, e tripulantes corriam para tentar manter os sistemas vitais em operação. À medida que o sol se aproximava do horizonte, homens começaram a abandonar o navio, saltando para águas cheias de destroços. Mas o capitão Inoguchi se recusou a sair. Ele havia jurado permanecer com seu navio e os formidáveis canhões, tipo 94 até o último momento. O Musashi, apesar de sua resistência impressionante, não poderia suportar tanto dano. Naquele dia, a Marinha Americana conquistou o mar de Sibuyan e o Yamato, ainda intacto, voltou a ocupar o posto de navio almirante da frota combinada do Japão. Não havia tempo para luto. A batalha pelas Filipinas continuava, e o Japão precisava retaliar com tudo o que restava. O comandante Takeo Kurita liderou o Yamato à frente de uma formação de encouraçados, determinado a vingar sua irmã Musashi. A estratégia era simples: confrontar os americanos e quebrar suas defesas antes que consolidassem sua posição. Mas antes mesmo de atingir uma posição segura, os japoneses se depararam com uma formação americana perto da ilha filipina de Samar. Era a Task Unit 77.4.3, conhecida como TAF-3, um grupo de porta-aviões de escolta, pequenos e levemente armados, jamais projetados para enfrentar um encouraçado. As armas disponíveis mal poderiam riscar a blindagem pesada do Yamato. Pela primeira vez, os japoneses poderiam sentir que tinham a vantagem quase absoluta. Kurita não hesitou, assim como Inoguchi havia feito com o Musashi. O primeiro alvo à vista foi o porta-aviões de escolta White Plains, visível a quase 20 milhas de distância. As torres do Yamato começaram a girar. Os canhões, tipo 94 18,1 polegadas se elevando lentamente, prontos para disparar uma combinação de projéteis perfurantes e antiaéreos, a primeira vez que eram usados contra um navio inimigo real. A tensão era palpável. Cada splash de projétil no mar próximo ao White Plains fazia a tripulação americana tremer, com ondas de choque danificando temporariamente sistemas elétricos
e deixando marcas estruturais que permaneceriam pelo resto da guerra. O Yamato havia finalmente mostrado o verdadeiro poder de seus canhões e de sua doutrina Kantai Kessen. O Yamato estava finalmente no coração da batalha, e cada disparo de seus poderosos canhões, tipo 94, fazia o oceano tremer. O próximo alvo foi o destroyer USS Johnston, que tentava atacar a formação japonesa. As armas secundárias de 155 mm dispararam primeiro, mas suas balas não atingiram o alvo. Então, os grandes canhões do Yamato foram chamados à ação novamente. Uma salva devastadora explodiu na água próxima ao Johnston, arrancando sua velocidade e destruindo várias montagens de canhões. A fragilidade do destroyer era evidente. Os japoneses dominavam completamente o campo de batalha. O próximo alvo foi o USS Gambier Bay, um porta-aviões de escolta. Os canhões tipo 94 focaram em seu convés de hangares, e uma salva perfurante destruiu as instalações de aeronaves. Outra salva atingiu abaixo da linha d'água, inundando as salas de máquinas com água do mar. 2 disparos adicionais fragmentaram a proa, selando o destino do Gambier Bay. Ao final do combate, o Yamato havia afundado ou contribuído diretamente para a destruição de pelo menos 3 navios americanos. Mesmo com esse sucesso devastador, a guerra começava a se voltar contra o Japão. O avanço americano era implacável, e nem mesmo os imponentes canhões do Yamato podiam deter o fluxo de forças inimigas. Enquanto a frota japonesa recuava para reorganizar-se, o planejamento estratégico já começava a mudar. A marinha japonesa percebeu que não poderia mais investir indiscriminadamente em navios monstros. Os recursos deveriam ser direcionados à defesa e à sobrevivência diante do poder industrial americano. Em 1945, a situação do Japão era desesperadora. Kamikazes já eram usados em ataques suicidas, com pilotos lançando seus aviões contra navios inimigos, numa tentativa de frear o avanço americano. Mas ataques suicidas sozinhos não seriam suficientes. A frota precisava lutar com todas as armas restantes, e o Yamato continuava sendo a maior esperança da Marinha Imperial. Cada disparo, cada manobra, era uma tentativa de retardar a inevitável derrota. Em abril de 1945, a missão Operação Tengo foi colocada em ação. O plano era simples e trágico. O Yamato, escoltado por 9 navios, avançaria em direção a Okinawa, com a intenção de encalhar-se e transformar-se numa fortaleza costeira imóvel. De lá, lançaria disparos contra o inimigo até o último momento, lutando até seu fim. Seria um dos momentos mais dramáticos da Guerra do Pacífico, um confronto entre o maior encouraçado do Japão e o poder naval imbatível dos Estados Unidos. No horizonte, porém, surgiram manchas escuras. Aeronaves americanas se aproximavam rapidamente. A inteligência americana já conhecia a missão e estava determinada a impedir que os canhões, tipo 94 do Yamato, disparassem novamente sobre seus navios. Quase 300 aviões de porta-aviões atacavam simultaneamente a formação japonesa, tornando cada segundo uma questão de vida ou morte. O Yamato enfrentava sua prova final. Cada torpedo e bomba lançados pelos americanos impactavam com precisão mortal. Alguns navios da escolta japonesa eram destruídos, outros ficavam à deriva. Sobre o Yamato, os canhões, tipo 94, elevavam-se uma última vez, disparando salvas antiaéreas enquanto tentavam conter o avanço incessante da força americana. Mas o destino da embarcação já estava selado, e a luta pelo Pacífico entrava em seu clímax dramático. Enquanto a frota japonesa avançava em direção a Okinawa, o Yamato enfrentava uma tempestade de fogo que parecia não ter fim. Cada segundo era uma luta pela sobrevivência. As aeronaves americanas atacavam de todas as direções, lançando bombas e torpedos com precisão mortal. Alguns navios de escolta japoneses foram partidos ao meio, engolidos pelas ondas, enquanto sobreviventes agarravam-se aos destroços,
sem qualquer esperança de resgate. O Yamato tornou-se o centro da batalha, sua blindagem pesada resistindo aos primeiros impactos. As torres do tipo 94 disparavam freneticamente projéteis Sanshikidan, formando uma cortina de fogo que queimava aviões antes que pudessem atingir o encouraçado. Cada explosão iluminava o céu, mas a própria embarcação começava a ceder. Água invadia compartimentos críticos, o convés listava perigosamente, e a velocidade do navio caía para apenas 10 nós. Tripulantes eram abatidos em suas estações, incapazes de reagir às explosões e incêndios que se espalhavam rapidamente. No comando, o vice-almirante Seiichi Ito observava a situação com um olhar tenso. O Executive Officer Jiro Nomura gritou que o navio estava afundando, solicitando permissão para abandonar a embarcação. Com um único aceno resignado, Ito deu a ordem final: abandonar o Yamato. Mas não todos. Alguns tripulantes, presos pelo juramento e pelo dever, permaneceram a bordo, determinados a lutar até o fim ao lado dos formidáveis canhões, tipo 94. As torres continuaram disparando salvas antiaéreas, apesar das condições caóticas. Cada projétil, Sanshikidan, criava explosões que iluminavam o convés e destruíam os aviões inimigos em aproximação. Mas a superioridade numérica americana era esmagadora. Quase 300 aviões mergulhavam sobre a frota japonesa, cada um trazendo morte e destruição. Torpedos rasgavam o casco do Yamato, bombas perfuravam seu convés, e a gigantesca embarcação começava a ceder, sob o peso de tantos ataques simultâneos. O caos dentro do navio era absoluto. Fumaça e fogo consumiam corredores e salas de máquinas, e tripulantes lutavam desesperadamente para manter sistemas vitais operacionais. Cada movimento era um teste de coragem e resistência. Cada segundo que passava aumentava a certeza de que o fim era inevitável. Mesmo assim, o Yamato continuava a disparar, tentando atrasar o avanço americano e proteger os navios restantes da frota. À medida que o encouraçado listava perigosamente e a velocidade caía ainda mais, o destino do maior navio de guerra japonês estava selado. As últimas horas do Yamato tornaram-se uma demonstração dramática do poder e da determinação de sua tripulação, um confronto épico entre tecnologia, coragem e o inevitável peso da guerra moderna. Nenhum outro navio havia enfrentado uma ofensiva tão intensa e, ao mesmo tempo, conseguido lutar com tamanha ferocidade. O Yamato já não podia mais manter sua velocidade, nem a formação da frota. A água inundava compartimentos essenciais, e cada torpedo e bomba lançado pelos americanos abria novas brechas em seu casco imenso. Apesar disso, as torres do tipo 94 ainda conseguiam disparar, enviando rajadas de projéteis Sanshikidan contra as aeronaves inimigas que se aproximavam. Cada explosão iluminava o céu e transformava o convés em um inferno de fogo e fumaça. Mas a realidade era cruel. A quantidade de inimigos era esmagadora, e cada segundo que passava aproximava o fim do Yamato. O vice-almirante Seiichi Ito observava do comando, vendo sua gigantesca embarcação sucumbir. As comunicações internas eram caóticas, tripulantes gritavam ordens e relatos de danos críticos enchiam os corredores. O Executive Officer Jiro Nomura reiterava que o navio estava irremediavelmente condenado. O Yamato, que durante anos representara o ápice da engenharia naval japonesa, agora enfrentava sua destruição diante de um inimigo que não tinha medo de nada. As torres principais ainda disparavam, mas os impactos eram cada vez menos eficazes. Os projéteis perfuravam água e ar antes de encontrar os alvos, enquanto torpedos perfuravam o casco do encouraçado. A lista aumentava, e a força da correnteza arrastava água para dentro do navio. O calor das explosões misturava-se à fumaça, tornando impossível a visibilidade e dificultando o funcionamento de qualquer sistema. Tripulantes tentavam desesperadamente conter os incêndios e abrir válvulas para reduzir a inundação, mas era uma batalha perdida.
Cada disparo que o Yamato ainda conseguia efetuar era uma demonstração de sua força e resistência. Pequenos destroços eram lançados no ar, aviões inimigos eram destruídos ou desviados, mas a cada momento o navio se aproximava de seu fim inevitável. A coragem de sua tripulação era imensa, e muitos continuavam nas estações de artilharia, recusando-se a abandonar o navio até o último instante. Por fim, o Yamato tornou-se um gigante imóvel no mar, atingido de todos os lados. O casco rangia sob o peso dos impactos e da água que entrava, e o navio começou a se inclinar perigosamente. A tripulação recebeu a ordem final: abandonar o navio. Muitos saltaram para o mar, agarrando-se a destroços e restos da frota, enquanto alguns permaneciam para testemunhar a última exibição de poder de seu encouraçado. Enquanto o sol se punha no horizonte, o Yamato disparava suas últimas torres, enviando projéteis antiaéreos que rasgavam o céu e caíam entre os atacantes. Cada explosão era um grito de desafio, uma prova final de que, mesmo em sua morte iminente, o maior encouraçado do Japão lutaria até o último instante, deixando claro seu poder histórico e sua importância estratégica na guerra que consumia o Pacífico. No amanhecer de 7 de abril de 1945, o Yamato enfrentava seu momento final. A gigantesca embarcação, outrora símbolo do poder naval japonês, estava severamente danificada, com compartimentos inundados, incêndios se espalhando e torres parcialmente destruídas. A tripulação, exausta e desesperada, lutava para manter qualquer resistência, enquanto quase 300 aviões americanos continuavam sua ofensiva implacável. Cada bomba, cada torpedo lançados contra o navio ampliavam o caos a bordo. As torres tipo 94 disparavam uma última vez, enviando rajadas antiaéreas em direção aos inimigos, enquanto a fumaça e o fogo consumiam o convés. O rugido dos canhões, que por décadas havia feito tremer o mar e inimigos, agora ecoava pela última vez, misturado com o crepitar do fogo e o estalar de metal se rompendo. Tripulantes restantes seguravam firme suas posições, determinados a cumprir o juramento de proteger o Yamato até o fim. À medida que a lista aumentava, o navio começou a perder velocidade crítica, descendo a apenas 10 nós, depois menos, incapaz de manobrar. A água invadia compartimentos vitais, sistemas falhavam, e o casco gigante começava a ceder, sob o peso combinado da própria estrutura e dos impactos inimigos. O vice-almirante Seiichi Ito, no comando, ordenou a evacuação final. Tripulantes saltaram para o mar, agarrando-se a destroços e restos da frota, enquanto outros permaneceram a bordo, testemunhando a última exibição de poder de sua embarcação lendária. No momento em que a água atingiu o convés principal, o Yamato inclinou-se perigosamente, antes de afundar lentamente nas profundezas do Pacífico. Os últimos disparos das torres, tipo 94, cessaram, e o rugido de fogo e aço foi substituído pelo silêncio do oceano. Mais de 30.000 toneladas de ferro e poder desapareciam sob as ondas, levando consigo uma das armas mais temíveis já construídas, bem como a esperança final de supremacia naval do Império Japonês. O fim do Yamato simbolizou o declínio da marinha japonesa e a inevitável vitória americana no Pacífico. Embora seu poder tivesse sido incomparável, mesmo os maiores navios não poderiam resistir à guerra total, à superioridade industrial inimiga e à pressão constante de forças avassaladoras. O sacrifício da tripulação e a devastação causada por suas armas permaneceram como um testemunho do ápice da engenharia naval e da coragem em meio ao caos da guerra. Assim, terminou a saga do Yamato, o maior encouraçado já construído pelo homem, e a última vez que os formidáveis canhões, tipo 94, soaram no mundo. Um gigante que lutou até o último instante, deixando para a história um legado de poder, ambição e sacrifício. Um lembrete de que, mesmo diante do impossível,
Coragem e engenharia podem criar monstros capazes de alterar o curso da história, mas que nem mesmo eles são invencíveis. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final, de se inscrever e deixar seu comentário sobre esta impressionante história do maior navio de guerra da Segunda Guerra Mundial.